Albert Camus. Qual é o sentido da vida? Quem foi Albert Camus? Albert Camus, 1913-1960, foi um dos escritores, filósofos e jornalistas mais influentes do século XX. Nascido na Argélia, então colônia francesa, ele se tornou uma das vozes morais mais potentes da Europa no pós-guerra, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, aos 43 anos, um dos mais jovens da história a receber a honraria. Embora frequentemente associado ao existencialismo, ao lado de Jean-Paul Sartre, Camus preferia definir seu pensamento através do absurdismo. Origens e o Sol da Argélia. Diferente de muitos intelectuais parisienses de sua época, Camus nasceu em extrema pobreza. Seu pai morreu na Primeira Guerra Mundial, quando Albert tinha apenas 1 ano. Criado por uma mãe analfabeta e quase surda, que trabalhava como faxineira, Camus cresceu entre a miséria e a beleza deslumbrante das praias argelinas. Essa dualidade, a dureza da vida e a beleza da natureza, moldou seu pensamento. A ideia de que a vida é difícil e sem sentido lógico, mas que o mundo é belo e a vida sensorial vale a pena. 2. A filosofia do absurdo. Camus argumentava que o ser humano tem uma necessidade inata de encontrar ordem e sentido, mas o universo é silencioso e indiferente. A essa colisão, ele deu o nome de O Absurdo. O Mito de Sísifo, 1942. Seu ensaio mais famoso, onde usa o mito grego para explicar que devemos aceitar a falta de sentido e, ainda assim, viver com paixão. Ele conclui que é preciso imaginar Sísifo feliz. 3. A revolta e a ética. Enquanto o absurdo foca no indivíduo, a revolta foca na coletividade. Camus acreditava que, já que estamos todos no mesmo barco de um universo sem sentido, nossa única saída digna é a solidariedade. O Homem Revoltado, 1951. Neste livro, ele argumenta que a revolta deve ter limites. Ele criticou regimes totalitários, tanto o nazismo quanto o stalinismo, o que o levou a um rompimento público e amargo com Jean-Paul Sartre, que defendia o comunismo soviético na época. 4. O escritor e o jornalista. Camus não era apenas um teórico, ele viveu suas ideias. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi um membro ativo da resistência francesa contra a ocupação nazista, editando o jornal clandestino Combat. Suas obras literárias são clássicos absolutos. O Estrangeiro, 1942, conta a história de Meursault, um homem que mata um árabe sem motivo aparente e é condenado não pelo crime, mas por sua indiferença emocional. Ele não chora no enterro da mãe. A Peste, 1947, uma alegoria sobre a resistência humana diante do mal, representado por uma epidemia em Orã. É considerado um dos livros mais importantes sobre a solidariedade humana. 5. A Morte Absurda. Camus morreu de forma tragicamente irônica em 4 de janeiro de 1960, em um acidente de carro na França. Ele havia dito anteriormente que a morte mais absurda seria morrer em um acidente de automóvel. No seu bolso foi encontrado um bilhete de trem. Ele planejava viajar de trem, mas aceitou a carona de seu editor de última hora. No carro estava também o manuscrito inacabado de seu livro autobiográfico, O Primeiro Homem. Por que ele é importante hoje? Camus é o filósofo dos tempos de crise. Ele não oferece falsas esperanças nem utopias distantes. Ele nos ensina a aceitar a realidade bruta sem nos tornarmos niilistas ou cínicos. Manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando ou quando o universo parece injusto. Valorizar o verão invencível dentro de nós, ou seja, a nossa capacidade de encontrar alegria e beleza apesar das circunstâncias externas.
Em resumo, Albert Camus foi o filósofo da honestidade intelectual e da coragem solar. Ele nos mostrou que, embora a vida não tenha um propósito dado de cima para baixo, nós somos livres e responsáveis por criar beleza e justiça no aqui e agora. Qual é o sentido da vida? Para Albert Camus, a resposta a essa pergunta é tão radical quanto libertadora. A vida não tem um sentido intrínseco, e é precisamente por isso que vale a pena ser vivida. Se você busca um propósito pronto, escrito nas estrelas, em livros sagrados ou no destino, Camus diria que você está perseguindo uma miragem. No entanto, ele não para no niilismo, a ideia de que nada importa, então tanto faz. Ele transforma essa ausência de sentido em um convite à criação. Aqui estão os pilares do que poderíamos chamar de o sentido de viver para Camus. 1. O sentido é a própria revolta. Para Camus, o sentido da vida não é algo que você encontra no final de uma jornada, mas algo que você exerce no momento em que se recusa a se render ao silêncio do universo. Viver é um ato de revolta. Quando você reconhece que o mundo é absurdo e mesmo assim escolhe acordar, trabalhar, amar e criar, você está desafiando o vazio. O sentido está no não que você diz ao desespero e no sim que você diz à sua existência presente. 2. A substituição da qualidade pela quantidade. Viver mais. Em O Mito de Sísifo, Camus propõe uma ideia polêmica. Se não há um sentido superior que julgue nossas ações, o que importa não é viver melhor segundo uma moral externa, mas viver mais, no sentido de viver com mais intensidade e lucidez. O sentido da vida é esgotar todas as possibilidades do presente. É estar plenamente consciente de cada café tomado, de cada mergulho no mar, de cada conversa. O sentido é a soma de suas experiências vividas com os olhos bem abertos. 3. A liberdade do condenado. Camus argumenta que, enquanto buscamos um sentido, somos escravos de uma esperança futura ou de uma regra externa. No momento em que aceitamos que o universo não se importa conosco, tornamo-nos livres. Essa liberdade absurda permite que você seja o arquiteto dos seus próprios valores. O sentido da vida é, portanto, o que você decide que ele seja hoje. Se para você o sentido da vida hoje é terminar um livro, cuidar de alguém ou simplesmente sentir o sol no rosto, esse propósito tem validade absoluta, pois não precisa de validação cósmica. 4. A felicidade como dever. Camus rompe com a ideia de que a vida é um vale de lágrimas para testar nossa alma. Para ele, a busca pela felicidade e pelo prazer sensorial é uma forma de resistência ética. Como Sísifo, que encontra satisfação na maestria de empurrar sua pedra, o sentido da vida é encontrar alegria na luta diária. A felicidade não é a ausência de problemas, o absurdo, mas a nossa capacidade de florescer dentro dele. Em resumo, para Camus, o sentido da vida é viver sem apelo. É aceitar o desafio de habitar um mundo sem explicações e ainda assim manter a integridade, a paixão e a decência. Não há sol sem sombra e é essencial conhecer a noite. O homem absurdo diz sim e seu esforço não terá fim. O sentido, portanto, não é um destino onde se chega, é a própria lucidez com que você caminha. A dança lúcida de Albert Camus sobre o abismo da existência. O grito no vazio e o despertar da consciência. Há um momento preciso, quase coreográfico na vida de todo indivíduo consciente em que o cenário das certezas desmorona. Pode acontecer em uma terça-feira comum entre o aroma do café e o brilho frio da tela do computador, ou no silêncio ensurdecedor que sucede à perda de um grande amor. É a pergunta que Albert Camus, o mestre do absurdo, imortalizou como o ponto de partida de toda a filosofia séria. Por quê? Quando o porquê emerge, a rotina perde sua cor e o universo, antes familiar, revela sua face mais aterradora,
a indiferença. Este ensaio propõe uma imersão profunda no pensamento camusiano, não como um exercício acadêmico estéril, mas como uma ferramenta de sobrevivência ontológica. Vivemos em uma era de excessos, excesso de informação, de consumo, de promessas de felicidade algorítmica e, entretanto, nunca estivemos tão famintos de sentido. Camus não nos oferece um banquete de respostas prontas, ele nos oferece a fome, a sede e, finalmente, a liberdade de quem parou de buscar água em miragens. 1. A anatomia do absurdo, o divórcio ontológico. Para compreender Camus, é necessário primeiro despir-se da arrogância racionalista que herdamos do iluminismo. Fomos ensinados que o mundo é um livro escrito em linguagem matemática, esperando para ser decifrado. Camus, porém, aponta para uma falha tectônica nessa narrativa. O absurdo não reside no homem, nem no mundo, mas na colisão entre ambos. É o divórcio entre o desejo humano de clareza, ordem e justiça e o silêncio irracional do cosmos. Queremos que a vida tenha um roteiro. O universo nos oferece a entropia. Queremos que a virtude seja recompensada. A natureza nos oferece vírus e colisões galácticas que não distinguem o santo do pecador. Essa consciência é o que Camus chama de sentimento do absurdo. Reconhecê-lo não é um ato de desespero, mas o primeiro passo para a integridade. O impacto na sociedade contemporânea. Hoje, esse divórcio manifesta-se na crise de saúde mental global. A sociedade do desempenho, descrita por Byung-Chul Han, nos força a ser sísifos voluntários, acreditando que se otimizarmos nossas rotinas o suficiente, a pedra finalmente repousará no topo. O absurdismo camusiano é o antídoto para o burnout. Ele desmascara a mentira de que nossa produtividade nos confere um valor cósmico. Somos valiosos porque existimos e resistimos, não porque entregamos resultados para um universo que não sabe o nosso nome. 2. O suicídio filosófico e a tentação da esperança. Diante da descoberta do absurdo, Camus identifica 3 caminhos possíveis. O primeiro é o suicídio físico. Se nada importa, por que continuar? Camus rejeita essa saída por considerá-la uma confissão de derrota, um reconhecimento de que o absurdo é superior ao homem. O segundo caminho é o que ele chama de suicídio filosófico ou o salto da fé. É a tentativa de reconciliar o irreconciliável através de narrativas transcendentes, sejam elas religiosas, políticas ou ideológicas. Quando um indivíduo diz que o sofrimento de uma criança faz parte de um plano maior, ele está cometendo suicídio filosófico. Ele está matando sua razão para salvar sua esperança. Ele está fugindo da honestidade brutal da existência para o conforto de uma ficção. O terceiro caminho, o único que preserva a dignidade humana, é a aceitação. É olhar para o abismo, reconhecer que não há rede de proteção e escolher dançar à beira dele. 3. Sísifo e a estética da resistência. A figura mítica de Sísifo, condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima por toda a eternidade, é a metáfora central da obra de Camus. O que torna Sísifo trágico não é o esforço, mas a consciência de que seu esforço é inútil em termos de resultado final. No entanto, é precisamente nessa consciência que reside sua vitória. No momento em que Sísifo desce a montanha para buscar sua pedra, ele é superior ao seu destino. Ele sabe que a pedra rolará novamente. Ele não espera pela redenção, ele assume a propriedade de seu fardo. Sua rocha é sua coisa, escreve Camus. Na modernidade, nossa rocha pode ser o trabalho repetitivo, o cuidado com um enfermo ou a luta por causas sociais que parecem perdidas. A revolta camusiana reside em realizar essas tarefas com uma consciência tão aguda que o castigo se transforma em escolha. Exemplo prático: o fenômeno das redes sociais. Nas redes sociais, vivemos uma paródia do mito de Sísifo. Alimentamos o algoritmo diariamente com pedaços de nossa vida, buscando uma validação que desaparece assim que a tela se apaga. O absurdo camusiano
nos convida a apostar não para a validação, o topo da montanha, mas pelo prazer estético da expressão consciente. É transformar o ato alienado em um ato de criação. 4. A revolta e a ética da decência. Em sua obra posterior, O Homem Revoltado, L'Homme Révolté, Camus expande sua filosofia do indivíduo para o coletivo. Se o absurdo é nossa condição comum, então a solidariedade nasce do reconhecimento dessa fragilidade compartilhada. A frase emblemática, "Eu me revolto, logo existimos", inverte o cogito de Descartes. A revolta de Camus não é o niilismo destrutivo que busca queimar o mundo porque ele não faz sentido. Pelo contrário, é uma revolta contra o sofrimento e a injustiça precisamente porque eles são absurdos. Em seu romance A Peste, o Dr. Rie não combate a epidemia por um heroísmo grandioso ou por uma promessa de paraíso. Ele a combate por decência. E o que é a decência? É fazer o seu trabalho, aliviar a dor do outro e recusar-se a ser cúmplice do mal, mesmo sabendo que a morte acabará por vencer. Fontes científicas e diálogos interdisciplinares. A visão de Camus encontra ecos fascinantes na Terror Management Theory, teoria do manejo do medo. Estudos de psicólogos sociais como Jeff Greenberg e Sheldon Solomon demonstram que grande parte do comportamento humano, desde o consumismo até o nacionalismo, é uma tentativa inconsciente de negar o absurdo da morte. Camus antecipou essas descobertas ao propor que a única saúde mental real reside na aceitação da finitude em vez de sua negação através de projetos de imortalidade simbólicos. Além disso, a segunda lei da termodinâmica, que postula a entropia, a desordem, como o destino final do universo físico, fornece uma base científica para o absurdismo. O universo está, de fato, se desfazendo. Nossa insistência em criar beleza, arte e ordem é, portanto, o maior ato de rebeldia cósmica já registrado. 5. O verão invencível. A alegria como dever. Um dos aspectos mais sedutores e frequentemente negligenciados da filosofia de Camus é sua profunda conexão com a luz, o mar e o prazer sensorial. Camus era um homem do Mediterrâneo, um amante do futebol, do teatro e do sol da Argélia. Ele compreendia que o reconhecimento do absurdo não nos condena à tristeza, ele nos liberta para a alegria. No meio do inverno, eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Esta frase não é um otimismo cego. É a descoberta de que, quando paramos de exigir que a vida tenha um significado externo, tornamo-nos livres para desfrutar da beleza do presente. Um mergulho no mar, o calor do sol na pele, um momento de conexão genuína com outro ser humano, essas coisas não precisam de um porquê, elas são o seu próprio sentido. O impacto na sociedade do cansaço. Em uma sociedade onde o lazer é frequentemente pautado pelo consumo ou pela ostentação, Camus nos convida a uma estética da presença. A felicidade absurda é subversiva, porque ela não pode ser comprada nem vendida, ela é o subproduto da consciência plena. 6. Integridade e a recusa dos absolutos. O pensamento de Camus é uma defesa feroz do indivíduo contra as abstrações. Ele rompeu com Jean-Paul Sartre e com a esquerda intelectual de sua época porque se recusou a aceitar que o assassinato de seres humanos reais pudesse ser justificado por uma utopia futura. Para Camus, os meios são mais importantes que os fins, porque os fins são incertos, enquanto os meios definem quem somos no presente. Esta é uma lição vital para a política atual, polarizada e sedenta por soluções absolutistas. Camus nos ensina a política do limite, reconhecer que não detemos a verdade absoluta e que o adversário é um companheiro de absurdo é a base para qualquer diálogo democrático real.
A honestidade radical exige que admitamos nossa ignorância e nossa falibilidade. 7. Conclusão. A alforria do espírito. Albert Camus morreu de forma absurdamente irônica aos 46 anos, em um acidente de carro, carregando um bilhete de trem no bolso e o manuscrito inacabado de seu livro mais pessoal, O Primeiro Homem. Sua morte foi a prova final de sua tese. O universo não respeita roteiros, nem mesmo os de seus maiores filósofos. No entanto, o que ele nos deixou é um mapa para a liberdade. Viver de acordo com a filosofia do absurdo é aceitar o desafio de ser feliz em um mundo que não nos dá razões para sê-lo. É a coragem de ser gentil em um universo indiferente. É a audácia de criar beleza em um mundo destinado à poeira. Ao terminarmos esta reflexão, a pedra de Sísifo continua lá, na base da montanha. O convite de Camus é para que você desça, coloque as mãos sobre a aspereza da rocha e comece a subir. Não porque você acredita que chegará ao topo para sempre, mas porque o ato de empurrar, o suor no rosto e a visão da paisagem durante a subida são tudo o que realmente possuímos. A liberdade não é o destino, é o caminho trilhado com os olhos bem abertos. O absurdo não é uma prisão, é a chave da cela. Uma vez que você aceita que nada está escrito nas estrelas, você descobre que a caneta está em suas mãos.